Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma privilegiada. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas antes de falar de reforços, de falar de chegada, de saída, de patrocinadora, vamos falar um pouco da base do Corinthians, que é uma verdadeira bagunça, uma verdadeira lambança. O Corinthians não tem aproveitado a base, né? O time da grandeza do Corinthians era para ter uma base muito forte. No mínimo, isso aí, 5 a 6 grandes atletas de revelação por ano. Infelizmente, o Corinthians não consegue. O novo diretor da base, Carlos Roberto, mais conhecido aí popularmente como Nenê do Posto, acabou aí detonando a gestão da base do Corinthians, dizendo que tem muitos garotos e precisa de mandar dezenas de garotos embora. É tantos garotos que o técnico não consegue dar treinamento para todos. Isso é um absurdo. Do sub-7 até o sub-20 tem atletas demais. Quando o técnico vai dar treinamento, precisa dividir o campo em 3. Quando Augusto Melo estava na presidência, Nenê do Posto já havia reclamado de tantos jogadores na base. Além dos atletas com excesso, também a folha salarial da base do Corinthians, hoje ela praticamente chega a 2 milhões de reais. Vocês que estão assistindo o vídeo, lembra do Dinei que saiu da base do Corinthians porque não aceitava o que acontecia lá? Você lembra que quando Augusto Melo estava lá, o Corinthians acabou aí contratando 87 jogadores para a base, inclusive tinha até filho de diretor? Alguém lembra disso? Lembra ou não? Então, agora o Nenê chegou e está reclamando. Mas com Augusto Melo, Augusto Melo num período de 1 ano, em 5 meses, acabou contratando 87 atletas para base, né? Filho de gente conhecida, filho de diretor do Corinthians. Isso é uma vergonha. Corinthians, não dá para romantizar o que acontece no Corinthians. São tantas coisas ruins que as pessoas hoje se contentam com migalha. Corinthians não pode aceitar de não revelar 4 a 5 jogadores. Quando tem um jogador na base que ele é mais ou menos, o Corinthians hoje tem que revelar atletas, é pro Manchester City, é pro Real Madrid, é pro Barcelona, não é pro Shakhtar Donetsk, com todo respeito, não é pro Al-Ahly, nada disso. Não é pro futebol, é um futebol mais de tradição, onde os melhores jogadores estão. Corinthians não consegue, né? A verdade é que, tecnicamente, a maioria dos jogadores da base do Corinthians são ruins, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês verem. Você lembra de Léo Príncipe? Tá jogando um time pequenininho e tal. Aí ele encontrou um empresário. Isso aí ele falou no podcast, tá? Não sou eu não, hein? Ele falou no podcast. Que o empresário falou, cara, eu vou te levar, vou arrumar um clube pra você fazer um teste. E ele jogando um clube bem pequenininho. Aí dizer que um dia o cara ligou pra ele e falou, ó, vamos lá no Corinthians. Aí ele pensou, ó, eu vou lá no Corinthians fazer um teste. Quando ele chegou no Corinthians, entraram com ele pra dentro de uma sala e falou, ó, assina um contrato aqui. Assinando um contrato de 3 anos, cara. E Léo Príncipe contou no podcast. Olha pra você ver onde tá o profissionalismo do Corinthians. Me responde. No Corinthians, a base do Corinthians, na verdade, é um show de horrores, né? É uma coisa assim que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Porque é uma baderna, uma bagunça tão grande que é só Deus mesmo, né? Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar aí um pouquinho da Adidas. A Adidas tenta fechar aí fechar aí com o Corinthians, né? Para fornecer os materiais esportivos, né? O quanto antes possível. Por quê? Porque o material do Corinthians se fechar é muito. Então precisa de decidir. Então a Adidas está apertando o Corinthians o máximo possível para decidir essa negociação.
A proposta da Adidas melhorou, da empresa alemã Adidas melhorou. A proposta agora são de 800 milhões em 10 anos de contrato. 100 milhões de adiantamento como luva, né? 4 parcelas de 100 milhões, né? No ato da assinatura do contrato. Isso significa mais ou menos que a Adidas pagaria o Corinthians aí em torno, por ano, de 80 milhões, né? Aproximadamente. A Nike paga hoje 30 milhões. Está muito defasado. A Nike prometeu cobrir a proposta da Adidas, mas por enquanto a Nike parece estar tentando dar uma canseira no Corinthians para ver se a Adidas desiste do negócio. Mas o Corinthians parece que vai tocar esse negócio, vai ser com a Adidas mesmo, e vai assumir o risco de quê? De pagar a multa contratual, porque a Nike é patrocinadora do Corinthians desde 2003, ou seja, mais de 20 anos. Porém, há uma grande reclamação por parte do torcedor que a Nike tem deixado faltar muitos materiais esportivos na loja do Corinthians para vender, principalmente as mulheres e as crianças. Então a Nike já tem aí uma rejeição no Corinthians e o que tudo me parece que a nova diretoria do Corinthians, na pessoa de Osmar Stabile, vai acertar sim com a Adidas e vai assumir o risco de pagar aí a multa para a Nike. Gente, e para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho de reforço. Vamos falar aí do chegada e saída. Corinthians teve uma proposta aí para contratar o zagueiro Félix Torres, mas o Corinthians não empolgou com a proposta, achou os valores muito baixos, né? Mas o Corinthians está disposto a vender o Félix Torres. Porém, o Corinthians pagou uma grana muito alta em Félix Torres. O Corinthians quer vender e não está dispensando. O Corinthians quer tirar aí o valor que pagou no Félix Torres para pelo menos amenizar um pouco aí os gastos com o Félix Torres, que foram muitos gastos e resultado, o custo-benefício do Félix Torres é muito caro para o Corinthians, porque infelizmente o Félix Torres não conseguiu performar com o técnico Mano Menezes, não conseguiu performar com o técnico Ramon Dias, Antônio Oliveira e por último agora o Dorival Júnior. Dorival Júnior tem mudado a posição do Félix Torres, tem colocado na lateral direita, tem jogado mais ou menos na lateral direita, mas você vê que não tem futuro, porque tecnicamente ele não consegue avançar com a bola de infiltração, não consegue dar um passo a longa distância, não consegue aprofundar, descer em velocidade para cruzar uma bola para os atacantes. Então, o Corinthians, se encontrar uma boa grana, vai vender sim o Félix Torres, mas o valor encontrado para o Félix Torres, o Corinthians entende que é muito baixo e não dá para vender com esse valor, porque senão o prejuízo para o Corinthians acaba aumentando ainda mais. E aí, fiel, o que vocês acham? O Félix Torres deveria deixar o Corinthians? Procurar um outro clube, caçar outras oportunidades? Qual que é a opinião de vocês? Quero que você registre aqui no vídeo seu comentário, deixe o seu like e a sua inscrição. Obrigado!